Gravando. Recording in Recording progress. progress. Adoro a A voz gente dela. fez um check-in, eu nem sei de quantos Eu adoro que a minutos. Ana sempre tem ideia de check-in, cara. Eu nunca Porque tem tenho. check-in. Então, eu não tenho ideia de check-in, porque a gente fez check-in de 40 minutos. Eu queria deixar registrado nesse café, que a gente tá tomando café, gente, já tem 40 minutos. Mas agora vamos gravar. Aí vem recording in progress. Isso. Então, estamos aqui reunidas já. Já Já fizemos o nosso desfiamos um check-in. rosário, já Já foi. reclamamos da vida, já falamos de família, de desafios, de relatórios, de tudo. Porém, nosso objetivo hoje, nesse café, era a gente trazer um tema que a gente acho que observa, se questiona há bastante tempo, que a gente tem muita afinidade com isso, dada a nossa origem acadêmica, vou dizer assim, que é sobre feedback e desenvolvimento individual dentro das organizações. Então, no início de ano, normalmente final e início de ano é um período que as pessoas recebem um feedback, recebem às vezes uma avaliação até numérica do seu desempenho, olha, você está indo bem nesse critério, não está indo bem, tão bem nesse, tem que melhorar aqui. Quase sempre a gente sabe o que tem que melhorar, mas não tem o que está indo bem, né? E vamos lembrar que tem esse viés também. E tem que seguir adiante. E há um convite cada vez maior, com mais possibilidades de desenvolvimento dentro e fora das empresas, num mundo em constante mudança. Então, apesar de ser uma coisa que está muito presente, está sendo muito dita, tem muitos termos ao redor dessa área, e o desenvolvimento é central para engajamento e motivação, e para desempenho e performance também. Eu não acho que é tão simples quanto parece. O que que vocês acham? Temos grandes desafios, tanto na visão da organização, quanto na visão de líderes e colaboradores, né? Esse é um momento sempre tenso, né, nas empresas. A gente percebe que tantas pessoas, né, os colaboradores ficam ansiosos para receberem seu feedback. As lideranças também, né, ficam Sim. ansiosas para como vão conduzir essas conversas. É lógico que a gente está falando aqui de um cenário onde a empresa tem isso mais estruturado. Então, tem um período que isso acontece, né, que os líderes têm que dar conta de fazer o feedback com todos os membros da sua equipe. A equipe também fica naquela expectativa de quando vai ser o seu momento. E geralmente é um período de muita ansiedade, né? E isso já mostra para a gente que não é simples. Porque se fosse simples, não geraria tanta ansiedade, tanto desconforto. E pensando também nos nossos colegas de RH, também é um período Uhum. de muito trabalho para eles, É né? verdade. Porque essas reuniões elas geram motivos de conversa, às vezes Uhum. geram conflitos, calibrações, né? Então, tem algumas empresas que têm ali a técnica de ajustar aquele feedback com o Uhum. olhar de outras pessoas, de pares e por aí vai. Então, é um momento de bastante trabalho para todo mundo, porque isso acontece em meio à roda girando, né? A empresa Uhum. continua, o negócio continua e esse processo de desenvolvimento e avaliação de desempenho ele acaba acontecendo ali nesse período que geralmente é no início do ano, algumas empresas fazem no final do ano, mas é um período muito turbulento e de muita ansiedade, né? Então isso já mostra Uhum. para gente que não tem nada de simples. É verdade. E é Ansiedade isso, é a uma gente. palavra-chave, né? A gente já ouviu muitas Palavra-chave. vezes. E eu agora, no final do ano, a gente estava, coincidentemente, fazendo uma mentoria, né, de uma trilha de liderança que a gente estava finalizando. E é esse período, né, Uhum. do estamos preparando, estou pensando em como é que vai ser o meu feedback. Então, os próprios líderes, né, ansiosos em ter que dar feedback e ter que receber o seu feedback também. Porque acho que isso também é um ponto que, Uhum. às vezes, acaba passando batido, assim, para esses líderes, o fato de que eles também precisam pensar no seu desenvolvimento de carreira ao longo do ano. E chega nesse período é quando cai a ficha. Então, eu lembro de falar, de algumas pessoas falarem na mentoria de surgir uma certa insegurança, assim, de, eu não sei o que que vai Uhum. acontecer, assim, agora eu me toquei que tá acabando o ano, que eu tenho que preparar o feedback das outras pessoas, e Uhum. eu não sei o que vai chegar para o meu feedback, né? Uhum. Eu acho que aí vem uma questão que, enquanto a gente estava falando aqui, né, é um período de muita ansiedade, de muita preocupação, muito focado, porque passou a ser um período que o processo de RH coloca o foco nessa parte do desenvolvimento, né? Mas a realidade é que a gente deveria estar pensando nisso durante o ano todo, né? A gente deveria estar olhando para esse desenvolvimento, para o processo de feedback. A gente fala muito de feedback contínuo durante todo o ano e não só durante esse período onde existe um processo relacionado a isso, né? Só que Uhum. como quando é na correria do dia a dia, são muitas possibilidades às vezes, a pessoa não sabe muito bem para onde ela está indo, a empresa muda, você tem que se ajustar.
as pessoas acabam perdendo o fio da meada do seu desenvolvimento ali no meio do caminho, né? Então eu sinto um Perfeito. pouco isso, que existe esse período, a gente faz um plano, né? Tem a calibração, tem tudo ali, mas ao longo do ano isso acaba não sendo olhado mais, né? Não sendo mais algo destacado na rotina desse colaborador, muitas vezes, né? E eu E acho que a uma gente acaba coisa, não dando peso, né? Porque assim, a gente entende como algo burocrático, da rotina. Uma vez por ano, você vai lá, deu check, fiz, entregou. Só que, na verdade, se a gente pensar do ponto de vista do que significa esse momento, para quem recebe esse feedback, significa reconhecimento, provação, validação, oportunidades de crescimento financeiro, de autonomia, de prover para sua família, de conquistar seus objetivos. Então, de certa maneira, a vida de uma pessoa fica amarrada nesse momento, né? No que acham de mim, como é que vão me avaliar, quem sou eu nesse lugar, tendo o trabalho, a relação que tem com a gente. E do ponto de vista de quem faz esse feedback, né, quem avalia essas pessoas, é muita responsabilidade, né? Se você entendeu o que que você está fazendo ali, se você entende o peso que isso tem, avaliar alguém negativamente, avaliar alguém mal, né, ou ser leviano nesse julgamento, ou o contrário também, avaliar muito bem alguém que não performa tanto, que na verdade ainda tem algo a desenvolver e a aprender, e ter o risco de cometer uma injustiça e uma assimetria tem um peso que eu acho que ele é correto, assim, ele é adequado. Mas aí eu concordo com você, Jojo, que acaba que se dá pouca atenção. A gente se dedica menos do que deveria. Não todos, claro, tem empresas que praticam isso melhor, outras não. Mas a gente ouve falar muito de cultura de feedback, eu ainda sinto a liderança e, em alguns casos, os próprios grupos de RH bons no discurso e talvez não tão bons na prática. E acho que é esse o ponto que a gente fala que eu estranho muito, porque na academia, aprender a ensinar, dar feedback é literalmente o dia a dia, né? Então, você orienta Parte, né? pessoas por tutoria, né? Você aprende no convívio, você aprende numa troca diária nas reuniões semanais para discutir, para aprender, para apresentar desenvolvimento de trabalho. Então, né, os journals de dados, a gente lembra bem, né? O journal de dados. Então, toda semana senta todo mundo apresenta seus resultados, né? O journal de artigos. E aí isso é muito diferente. Você tem empresas que literalmente vão fazer isso uma vez por ano e líderes que vão falar assim, não, se você quiser, você conversa comigo. Então, você recebeu por e-mail, por sistema, aquelas informações com uma observação. Pode ter um 360 ou não, né? Essa avaliação. Pode ter calibração ou não. E se você tiver dúvida, você me procura. Todas. Eu teria todas. Eu acho que eu não ia conseguir lidar com o fato de alguém não chegar para mim e falar assim, ó, seguinte, Ana, bacana, não, bem, melhor, isso aqui acho que dá para ir mais longe. Como fez a nossa orientadora, né, Thaís, que devolveu a minha monografia em branco. E ela só falou assim: eu acho que eu já te ouvi falando e você fala melhor do que você escreve. Eu acho que se você reler, você vai fazer melhor. Imagina se eu só recebesse em branco com 3 riscos, Sim, eu não ia nem vai saber por lá. onde começar. Então, eu acho que tem uma coisa da troca, da interação social aqui, que ela é muito importante, assim. duas coisas que me vieram na cabeça foi que algumas empresas, elas começaram a... São poucas, né? Não é a maioria, mas eu percebo uma tentativa de estabelecer essa cultura de feedback, né, de feedback Uhum, contínuo, e elas começaram a colocar algumas ferramentas para que as lideranças tenham que preencher informações dos seus liderados continuamente, a cada 3 meses, a cada 2 meses. São formulários, né, ferramentas até simples de serem preenchidas, e acho que são ferramentas que estão em teste. Eu não sei o quanto elas são obrigatórias, o uhum, quanto elas vão ajudar, o quanto os líderes vão preencher, mas a gente tem alguns clientes que estão sim. tentando, né, criar esses Essa mecanismos rotina, para né? que, de fato, isso não aconteça só no momento da avaliação de desempenho, que isso vire uma prática, né? Então, é uma Uhum, tentativa de ajudar as lideranças a ter isso na, na rotina deles, né? uhum, Nos nossos treinamentos, a gente fala muito sobre isso, sobre como é importante o líder ele ter mecanismos, estratégias, ferramentas próprias para manter ali o tracking da sua equipe, né? Será que uhum. esse colaborador está indo para onde eu gostaria que ele fosse, para onde ele quer ir? Será que eu consigo dar oportunidades para ele? Então, ter esse tempo também para planejar o desenvolvimento da sua equipe. E acho que um outro ponto que me veio na cabeça muito importante é que a Ana trouxe, que é essa responsabilidade, porque o feedback ele é de fato
uma oportunidade dessa pessoa enxergar um potencial que ela de repente não enxerga. Uhum. Então, um bom feedback ele pode fazer a pessoa realmente crescer muito profissionalmente, né? Buscar o seu desenvolvimento de uma forma muito mais motivada, porque ela entendeu quais são os gatilhos, ela entendeu quais são os objetivos dela de carreira, e ter uma liderança que olha para isso é muito importante, porque isso ajuda a pessoa a não ficar no escuro. E aí a gente escuta muitas empresas falarem que isso é responsabilidade do indivíduo, né? Ah, Uhum. mas a pessoa tem que buscar, a pessoa tem que pensar na sua própria carreira. Mas na prática, a realidade é que os profissionais eles chegam no mercado de trabalho ainda muito ingênuos, né? Muito sem experiência, sem entendimento do que é o trabalho na prática. Então, essa ajuda, ela é uma ajuda para o indivíduo, né? Ter essa cultura e ter essa política da empresa de ajudar nesse desenvolvimento é um benefício para o indivíduo, mas também é um benefício para a empresa, né? Porque ela prepara pessoas Uhum. para serem a sua linha de sucessão. Então, planejar esse feedback e fazer com que ele seja algo da rotina, né? Preparar as lideranças para que elas entendam que esse também é um papel delas, é estratégico para a empresa, né? Acho que eu queria pontuar isso aqui, que é importante a gente olhar para isso como Sim. uma decisão estratégica desse negócio, porque senão é uma troca de pessoas, as pessoas não seguem nenhum caminho, ou ficam seguindo caminhos que não estão conectados com a estratégia da empresa, e isso acaba gerando um problema de sucessão lá na frente. Uhum. Uhum. E pensando até além da sucessão, assim, né? Porque o que a gente vê hoje, né? O que a gente encontra nas pesquisas já há muitos anos, né? Toda vez que vem as pesquisas de engajamento, o que que mantém as pessoas dentro das empresas, Perfeito. a oportunidade de crescer e a Uhum. oportunidade de aprender é um dos principais fatores que aparecem Uhum. ali, né? Como que motivam as pessoas a continuarem naquele lugar. E é claro Uhum. que a gente tem toda essa questão da sucessão, né? De preparar as pessoas para a próxima etapa, mas eu vejo muitas empresas hoje pensando nas pessoas também de uma forma mais flexível dentro das possibilidades que o mundo hoje apresenta, né? Então, assim, hoje você está trabalhando com uma coisa específica, mas aí vai surgir um outro tema de interesse que você não conhecia e você vai querer mudar, migrar, né, para esse outro tema de interesse. E aí, geralmente, são profissionais muito bons, né? São profissionais que recebem ali bons feedbacks no que já fazem, mas passam a ter outro interesse na carreira também. Mas se você não Uhum. tem essa conversa de desenvolvimento, né? E aí esse olhar de que não é só do indivíduo, é da empresa, é do líder, né? Na verdade, o plano de desenvolvimento ele é feito a quantas mãos forem necessárias dentro daquele cenário, né? Você não consegue direcionar esse indivíduo e você pode perder um talento importante, que não é só porque ele não está na área original, que ele não vai ser uma ótima pessoa, um ótimo profissional, para uma nova área que ele gostaria de se dedicar e você consegue manter esses bons profissionais. Até porque muito do que a gente fala, né, e até esse feedback que você relatou né, da sua orientadora, muito do que a gente fala é que esses feedbacks eles vêm também para o que a gente chama de soft skills, né, as habilidades Uhum. socioemocionais. Não só para as habilidades técnicas. Então, se você é uma ótima pessoa que apresenta, que se comunica bem, que sabe trazer os seus resultados, você vai fazer isso bem nesse tema e você também pode fazer isso bem em outros temas, né? Uhum. Então a gente Uhum. precisa olhar para esse. Fico pensando também, né, nesse olhar do desenvolvimento. Claro que existem caminhos, né, a carreira que essa pessoa vai seguir, mas talvez ela em algum momento não esteja dentro daquela mesma caixinha. Mas você não precisa perder o Claro. seu profissional por isso, se você tiver de olho nesse desenvolvimento, né? E eu acho que a gente tem que lembrar também que, assim, culturalmente, a gente não tem uma lógica cultural, uma mentalidade que valoriza a autonomia do indivíduo, no sentido de que essas pessoas cresceram e se desenvolveram sabendo quem são, sendo capazes de fazer escolhas de forma autônoma e livre. A cultura vigente, por muito tempo, é uma cultura formatadora, né? De que, olha, você vai sendo que é isso. Há não tanto tempo atrás, você tinha o quê? Meia dúzia de opções de carreira que eram reconhecidas como uma carreira bem-sucedida, tudo mais ia morrer de fome, né? E agora isso se explode. A gente tinha meia dúzia de formações e agora a gente tem milhares, literalmente, de opções de profissão, carreira, de diferentes formas, mesmo dentro de uma organização. A própria bifurcação entre seguir uma trajetória de liderança e gestão ou uma trajetória especialista, ela não está bem digerida, ela não está clara. As Não. pessoas entendem, até porque
não necessariamente a empresa oferece essa estrutura com o mesmo peso em termos de vantagens salariais, benefícios, né? É algo que a gente está sendo trabalhado. Então, eu tenho a sensação também de que o mundo criou um monte de possibilidades e a gente fala assim, então agora você que é um adulto, né, um adulto responsável, vai lá e escolhe o teu caminho. Tá aqui, eu fiz isso tudo. Olha aqui, temos uma universidade interna, eu pago pós-graduação, você pode vir para essa área, para essa área, para essa área, você pode trocar, você pode tudo. Tem empresas que oferecem estruturas impressionantes, assim, de possibilidades de crescimento e de migração interna e de dar preferência ao colaborador que está dentro da empresa numa vaga em relação a trazer alguém de fora. Então, assim, é muito bonito, assim, muito atualizado dentro do que hoje a gente entende que é essa estrutura que a Jona está falando, que valoriza a maestria, né, o desenvolvimento, né, os desafios como forma de relacionamento, crescimento, performance e bem-estar. Mas eu sinto as pessoas, mesmo que eu queira, eu não sei como. Então, eu sinto que falta, às vezes, um pouco de didática no no aumento da responsabilidade desses indivíduos, como se eu pudesse ensinar essas pessoas a assumirem esse lugar protagonista, que é o que a gente escuta, né? Você tem que ser protagonista da sua carreira. Sim, seria o ideal que todos fôssemos, mas ser protagonista da sua carreira é uma exceção, não é a regra. A regra é: você cresce, arruma um emprego, ganha dinheiro, casa, tem filhos, arruma um cachorro, né? Esse tem o script da vida real, ele está dado. Então, fugir do script, né? Pensar quem você quer ser, assumir que você fez uma formação e quer ir para outro lugar, que você trabalhou. Com isso, chegou onde você queria, agora você se interessa por outra coisa. É mais difícil, então eu sinto que falta um pouco esse espaço, talvez. Tem a estrutura, tem a autorização, tem até a liderança preparada, mas falta esse trabalho que tem aí uma questão de mudança de mentalidade. Vocês não acham? Para a pessoa Sim. ficar. Porque todo mundo tem medo de errar, né? E se eu errar? E se eu tentar trocar de área e for pior? E se o líder lá for pior do que o meu aqui, melhor ficar aqui. Então tem muito receio nessas escolhas. Tem muita coisa em jogo para um adulto fazer uma mudança, mesmo um adulto jovem. Vocês não acham? Eu acho que tem também uma mudança do mercado mesmo, né? Pessoas mais velhas fazendo transição de carreira, né? Mais velhas que eu digo mais experientes, às vezes com uma carreira longa, Uhum, em uma determinada área, mas porque as fases da vida vão levando a gente para caminhos diferentes, você vê pessoas aí nos seus 50 a mais buscando uma transição de carreira, porque agora ela quer trabalhar com outra coisa, ela já cansou um pouco daquilo que ela fez, ela se encantou com uma outra área, uhum. essas pessoas continuam estudando, continuam se desenvolvendo. A gente vê, né, o envelhecimento da população de maneira geral, as pessoas vão trabalhar até cada vez De mais forma tarde, saudável, né? de forma saudável, e Uhum. aí? Né? E Eu vou ter que aí? passar Perfeito. 60 anos fazendo a mesma coisa, na mesma carreira? Talvez isso Cansei. não aconteça, né? Talvez as pessoas naturalmente queiram buscar outros caminhos. Por quê? Porque sim. Ou porque já têm uma certa autonomia financeira e podem fazer essa escolha e não puderam quando eram mais jovens. Então, a Sim. gente que trabalha com ambientes bastante diversos, né, empresas de diferentes setores, a gente se depara com pessoas que, sei lá, eram engenheiras e agora estão no RH e se Uhum. apaixonaram por isso, e aí vão estudar isso. Ou o contrário também. Ah, eu comecei com administração, trabalhei no RH, mas agora eu estou cursando direito e quero trabalhar no jurídico. Então, assim, existe de tudo. E eu acho É. que essa miscelânea, né, essa mistura de possibilidades, também é um desafio nesse sentido que você está falando, de eu quero ser protagonista da minha carreira, mas talvez eu precise de muita maturidade para atingir esse protagonismo. E agora as oportunidades e as possibilidades são muito mais. Eu vejo como uma coisa muito mais realmente palpável, né? Quando eu, Sim. eu lembro do meu início de carreira, era isso, assim, as pessoas seguiam aquilo ali e parecia que aquela escolha era determinante para o resto da Uhum. vida. Uhum. Quando a gente olha, sei lá, os nossos pais, avós, era isso, né? Escolheu, segue aí, não tem esse negócio de não gostei, quero trocar. E hoje não. Hoje isso é possível. O acesso à informação, à educação, então tem muita faculdade hoje em dia, né, pós-graduações que você pode fazer à distância, de boas instituições. Então tudo isso torna muito mais democrático, né, muito mais possível essa troca de carreira, de desenvolvimento, essa mudança. E aí a empresa também precisa estar atenta a isso, né? Porque é como a Joana falou, você não precisa perder esse profissional. Ele é ótimo, mas de repente ele está interessado em outra coisa.
e você pode alocar ele nessa outra coisa desde que você esteja olhando para essas possibilidades. Você sabe que nas mentorias eu percebo alguns padrões comportamentais. Eu percebo como uma exceção as pessoas que fazem esse exercício de ser protagonistas, que então olha o que eu quero daqui a 3, 5 anos, como é que eu chego lá, o que eu faço. E apesar delas existirem, mesmo não sendo a regra, às vezes eu sinto elas quase que com um certo constrangimento de serem assim, e eu me identifico porque eu sou assim, e eu já me perguntei assim, mas eu nunca vou sossegar? Tipo assim, será que eu não chego, gente? As pessoas, você faz tanta coisa. É porque, e vocês sabem muito bem, que a cada 3 anos eu falo, vamos, outra coisa, agora meu desafio vai ser esse. E eu sinto necessidade de superação, é uma briga minha comigo mesma. Só que você fica se questionando, eu não devia estar sossegada, casada com os filhos e o cachorro e a casa na praia, né? Será que eu não vou atingir nunca um lugar que me disseram que eu deveria estar? E não é sobre isso, então também tem aqui um trabalho de entendimento. Mas, quando você consegue fazer esse planejamento, eu vejo que essas pessoas conquistam mais e são mais satisfeitas, profissionalmente falando. Ainda que em alguns casos elas não reconhecem que essa conquista é fruto do próprio esforço, desse protagonismo, quase como se fosse que eu tive sorte. Afinal, não foi sorte, meu bem. Isso aqui você planejou, você correu atrás e é isso, quase sempre. Você consegue uma parte. Mas a maioria das pessoas que eu vejo como padrão, quando eu pergunto assim, mas por que que você foi trabalhar com o que você trabalha? Como é que você chegou onde você chegou? Por que que você se torna esse profissional? Vem de um lugar que, bom, porque eu era bom nisso, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com isso e fui sendo bem reconhecido, né? Bem avaliado. Quase que, esse sim, o acaso. Você não vê uma intencionalidade naquilo. A pessoa gosta, se dá bem, gosta do que faz, gosta da empresa. E aí, em algum momento, essa pessoa ela começa a se questionar, né? Mas o que mais eu faria, ou se eu pudesse escolher livremente, o que que eu faria, né? E eu sinto que aqui é a maioria. A pessoa pode estar satisfeita ou não. Claro, tem o grupo que foi e não é satisfeito e já entendeu o que quer mudar. Mas muita gente está aqui num intervalo, talvez, de satisfação extenso, de mais ou menos ok, mas talvez não vivendo uma grande potência, né? Não se superando, não aproveitando todos esses caminhos que a organização e que o mundo hoje oferece como experimentação e desenvolvimento e talvez um grande risco em relação a esse mundo que dizem que a gente vai ter 3, 4 profissões, né? A partir de agora. Como é que vai ser? Como é que você vai fazer tantas escolhas de novo, né? Então, eu percebo que esse lugar ele ainda precisa ser trabalhado conceitualmente, discutido, talvez através de rodas de conversa com essas pessoas, talvez sobre orientação de carreira. Eu sinto que tem umas estruturas um pouco de mentorias, que a gente trabalha, inclusive, que dariam respaldo para aclarar esses processos, né? Eu estava pensando exatamente nas mentorias, assim, teve um caso recente, e falando aqui especificamente de líderes, né? Essa coisa que você falou do intervalo de satisfação, né? Então, assim, é um líder que ele tá num lugar de carreira, ele é bem planejado em termos de carreira, Uhum. mas a partir de um certo momento, foi, sabe quando desligou a chavinha, assim, cheguei aqui, deixa eu focar em fazer o que eu tenho que fazer aqui, e não vou pensar muito na minha carreira. E aí a gente teve uma sessão de mentoria, e aí eu falei assim, olha, vamos começar a pensar nisso, né? Pensa Uhum. aí o que que você quer, o que que você gostaria e tal, traz na próxima, no nosso próximo encontro. Entre 15 dias que essa conversa aconteceu, umas 3 pessoas da empresa chamaram ele para fazer essa conversa de futuro. Ele olhou e falou assim, cara, na sessão seguinte, eu não tinha parado para pensar nisso, e aí você falou isso, eu comecei a pensar, de repente apareceu uma pessoa para conversar comigo sobre uma oportunidade ali, outra do outro lado, Uhum. falar, e eu pensei, nossa, eu realmente preciso pensar nisso, né? Eu falei, não. Falei, olha, eu combinei com todo mundo veio falar com você, não faz Foi. isso, fica tranquilo. Mas, porque é como se desligasse, né? Olha, eu cheguei É. aqui, agora deixa eu, né, lidar com tudo isso e essas coisas vão ficando para trás, né? Então, eu acho que isso é super importante que você falou de ter ações que vão dar suporte a essas pessoas, né? A mentoria acho que é um lugar que a gente trabalha muito essa coisa do autoconhecimento, da reflexão, Sim. porque não há tempo para que isso seja feito. Então, a gente vem e fala assim, não, esse é seu dever de casa. Você vai pensar nisso e a gente vai discutir sobre isso na próxima. Ou você ter rodas de conversa, pessoas que contam as suas histórias dentro da própria Uhum. organização, né? Olha como eu cheguei até aqui, olha como eu comecei, olha onde eu Uhum. estou, né? Isso vai abrindo esse leque de possibilidades pra gente, né? Olha onde eu posso chegar, olha o que eu
também posso fazer caso eu tenha interesse. Eu acho que a gente também acaba tendo muito contato com histórias de desenvolvimento diferentes, né? Então você vê de Uhum. tudo, né? Pessoas que largaram uma profissão, começaram em outra, que, né, são líderes dentro da sua profissão, ou pessoas que, enfim, começaram e logo no início já quiseram trocar. A gente acaba tendo muito contato. Mas essa também não é a realidade de todo mundo, né? As pessoas às vezes não conversam com outras para saber como é que elas chegaram até ali, né? Então acho que esse momento de troca é sempre muito rico para as pessoas pensarem que há possibilidades também, né? Eu acho que a gente não pode subestimar a importância desse aprendizado a partir da troca social, né? Nós somos animais sociais. O aprendizado acontece majoritariamente por convívio e troca e compartilhamento de informação, né? Há centenas, milhares de anos atrás, a gente não aprendia com livros, né, gente? Como é que a gente É. aprendia? A gente aprendia convivendo e compartilhando. Então, na hora que a gente também projeta todo o aprendizado para uma coisa que está num site, numa plataforma, num e-book. Só o aprendizado formal, né? Não é só Exato. isso. Na verdade, ele Não. é até menos, vamos dizer assim, impactante, né? Exatamente. Ele não tem a mesma força. Então, eu acho que as empresas que conseguirem recriar a potência do convívio social como forma de aprendizagem em troca, ela vai acelerar isso, porque a estrutura está dada, as regras estão criadas, o processo está instaurado, mas falta isso. E tem um elemento que eu até escrevi numa das minhas colunas lá na coluna da Você RH, foi sobre isso, foi sobre o quanto talvez também isso abriria espaço para erro e o quão importante é a pessoa poder errar nesse caminho. Uhum. Porque com tantos caminhos, como é que eu sei qual que é o certo? E se eu não gostar? E se eu não for boa nisso? Eu tenho que poder ir e andar para trás, e andar para o lado. E eu sinto também em certos processos de mentoria essa resistência. Não, mas se eu mudar desse jeito, isso pega mal para mim, porque eu perco uma posição de liderança para assumir uma posição que é técnica. Eu falei, mas você tem duas opções aqui: passar o resto da vida fazendo uma coisa que você não gosta, mas que você entende que socialmente te traz aí um status e você deveria, ou digerir um pouco algo que pode ser constrangedor agora porque não é a regra, mas passar o resto da vida fazendo o que você gosta, né? Então, às vezes a gente precisa falar sobre isso, é o que você trouxe. Se tivesse outras pessoas falando, não, já fui, voltei, desisti, tentei ser, e não era para mim, não gosto disso. Com mais Dá um aval, naturalidade, né? O aval é social de você também poder tentar, aval né? social, Porque. a E você sentir que normalização. você não vai ser julgado por isso, né? Acho que essa é a Você não grande tem que acertar questão. sempre. Eu acho que isso é um diferencial. E talvez a gente pudesse trazer isso, né? O que que seria, talvez, um diferencial interessante, ou numa postura de liderança, e que o RH pode aproveitar essas dicas para orientar seus líderes, ou como estrutura organizacional. Eu acho que o espaço de troca eu colocaria aqui como talvez um diferencial interessante que fecharia esse gap que a gente está identificando aqui. O que que vocês acham? Com certeza, a empresa ela é uma comunidade super rica, né? E a gente percebe que são poucas as que têm esse espaço para falar sobre carreira, para trocar sobre carreira, para fazer. A gente até vê algumas empresas tendo esses programas de mentoria interna, que é bem interessante, mas muitas vezes isso só atinge uma certa camada, né? Então, o analista, a pessoa mais júnior que está chegando, ela vai levar anos até começar a falar sobre carreira. Então, por que não fazer isso desde cedo? Por que não democratizar um pouco mais essas conversas, incentivar essas práticas de olhar para o futuro, olhar para as possibilidades, ser Uhum, protagonista, né? Se protagonizar mais. Quanto mais cedo a gente trouxer as pessoas para essa reflexão, quem eu sou, o que que eu quero ser, por que que eu estou aqui, para onde eu quero ir, essa resposta ela muda, né? Há 10 anos claro, atrás, quando me perguntaram isso, eu tinha uma resposta, hoje eu tenho outra. E tá tudo bem, assim, não é que você tenha que responder e para sempre você tenha que seguir com a mesma resposta. Mas você se perguntar isso de tempos em tempos é importante. Só que no mundo que a gente vive, ninguém faz isso, né? Se perfeito. você não contratou um mentor, se você não está fazendo um processo de mentoria ou coach, se a sua empresa não abre esse espaço, dificilmente você, no seu final de semana, vai sentar com o seu caderninho e vai pensar: quem eu sou? Para onde eu quero ir? O que eu gostaria de fazer? Por sua conta, né? São raras as pessoas que vão ter essa proatividade, porque a gente não foi acostumado a pensar sobre isso, né? Então, Uhum. a empresa ser esse mecanismo, né? Ter esses mecanismos de incentivo é uma ótima forma de incentivar o desenvolvimento. E vamos lá, de baixíssimo custo, né? São eventos, Uhum. são momentos
são espaços, eu acho que é muito mais trabalhar ali a criatividade dentro da cultura de cada empresa, pensar Uhum. como fazer isso de uma forma dinâmica, divertida, e que as pessoas se interessem, mas essas reflexões constantes vão fazendo os profissionais ficarem muito mais maduros e entenderem muito mais para onde eles querem e aproveitarem o que a empresa oferece, porque Perfeito. também acontece bastante da empresa ter uma super estrutura, vários cursos, tudo disponível, gratuito, plataformas e plataformas de ensino que ninguém usa, né? É. Uhum. Se não for obrigado, se não contar ponto lá na avaliação de desempenho daquela pessoa, provavelmente ela nunca vai acessar nenhum curso daquele para fazer. Então, também é uma forma da gente otimizar os recursos que já existem, né? Uhum. Uhum. Eu acho que eu falaria para, além desse investimento, né, para as empresas também olharem para o que a gente chama de cultura do aprendizado, né? Se a gente quer a pessoa se desenvolvendo o tempo todo, é isso, precisa ir além desse PDI formal que acontece, né, uma vez Uhum. ao ano, né, duas no máximo, mas a gente precisa ter uma cultura que valoriza esse aprendizado, né? E é um pouco o que você falou sobre o erro, né? Não só de para onde eu quero ir, mas também o erro no dia a dia. Eu só vou aprender coisas se eu tentar e eu receber feedbacks se deu certo ou não, né? E eu Uhum. acho que isso é uma parte muito importante quando a gente fala desse desenvolvimento, desse crescimento, e até para essa pessoa ter esse autoconhecimento de assim, nossa, foi bom, gostei, né? Mandei bem e também me senti engajado, satisfeito com o meu trabalho, né? Motivado com isso. Ou, errei, mas eu tenho muita gana, muita garra de querer acertar nisso. Então, quer dizer que eu tenho um interesse de fato nesse lugar, ou assim, realmente eu não gostei de fazer isso aqui, não é para mim. Mas para isso, esse feedback, essa cultura de aprendizado tem que estar acontecendo o tempo todo, né? Então, volto aqui numa tecla de investir no que a gente chama da segurança psicológica, né? O lugar que essa pessoa pode aprender, ela pode errar, ela pode dizer como ela está se sentindo, ela pode compartilhar alguma insegurança que ela está tendo no seu processo de trabalho e de desenvolvimento. Sem isso, a gente não consegue ter, de fato, um feedback, um PDI, né, um trabalho de carreira estruturado. Porque aí ninguém está falando, né, ali com sua total, honestidade o que gostaria de falar, né? Nem o líder fala que não tá bom, né, de uma forma clara, nem o colaborador fala que não está suficiente, que está insatisfeito, né, ou que gostaria de ir para um Uhum. lugar específico, e acaba ficando tudo muito na questão burocrática, né? E aí a gente precisa quebrar um pouco esse paradigma também, né, de que não é possível falar sobre essas questões, e não é possível ter esse canal, não é possível ter essa troca. Então, acho que eu colocaria esse investimento na cultura mesmo de aprendizado, na valorização dessa cultura de aprendizado, na segurança psicológica, para que essas conversas possam acontecer da forma mais honesta possível e que seja melhor para todos, né? Porque vai ser melhor para o líder que vai ter um colaborador engajado, o colaborador que vai realmente fazer aquilo que ele gosta, e que ele fica feliz e satisfeito, que vai dar outra cara para o trabalho dele, e para a organização que vai manter esses talentos, né? Vai conseguir de fato reter os talentos. Perfeito. Aí você recebeu o seu feedback e pensou, vou ouvir esse café e com o feedback na mão e esse café no ouvido, eu vou resolver os meus problemas para 2025 e você saiu com 50 perguntas a mais. Então, Exato. talvez para a gente poder ir fechando a rodada, a gente faça dicas mais objetivas, mais práticas, tipo assim, olha, foca nisso, tenta fazer isso, e uma consideração final. Então, acho que eu sou muito apegada ao modelo do Boyatzis que a gente estuda, né? Que tem como referência que ele fala você tem que ter um driver positivo, que é a visão de futuro, né? E eu gosto muito de saber para onde eu vou, para onde eu quero ir, qual que é a minha próxima ambição, né? Que eu falo da inquietude. Então, acho que se você receber o seu feedback, ele pode ser mais gentil, ele pode ser mais crítico. O mais importante é para onde você está indo e como é que você cria esse plano de desenvolvimento em direção ao lugar que você quer chegar, né? Então, acho que é muito importante saber para onde você vai e que isso venha de dentro de você. Então, é como a Thaís falou, eu sei que é difícil ter tempo, mas tira esse tempo. Senta uma manhã e pensa, o que que eu quero da minha vida, né? Que é onde eu quero estar daqui a 5 anos, genuinamente. Não porque alguém me disse, mas porque eu quero. Se eu chegar lá, eu vou ser muito feliz, né? Eu faria isso mesmo de graça. Então, eu acho que é muito importante se conectar com isso. E minha última frase vai ser uma frase que eu ouvi quando eu comecei na faculdade. A nossa faculdade tem muitos estágios, né? A gente passa por muitos laboratórios. Eu tinha duas escolhas de carreira, uma trabalhar com genética e outra trabalhar com comportamento. E aí eu comecei por genética, porque era muito mais fácil encontrar laboratório de biomol, né, biocell, e eu trabalhava com transgênese.
E aí eu tive a oportunidade de continuar nesse laboratório com bolsa, né, com uma bolsa de estudos, ou tinha acabado de conhecer o laboratório da Eliane Volchan, ou tentar sair e ir para comportamento. E eu fiquei na maior dúvida porque, incrivelmente, com, sei lá, 20 anos, no meio da faculdade, eu achava que eu tinha que estar com tudo decidido. É, A gente né? sempre acha. O quão Desde o ingênua vestibular, eu, é que minha isso. Desde o vida deu vestibular a gente 50, acha. 50 cambalhotas depois disso, nunca jamais imaginei que seria empreendedora, né? E eu conversei com um veterano meu, o Gustavo, Tatu, também conhecido para os íntimos, beijo pro Tatu. E eu falei assim: ah, mas é porque eu já tenho bolsa aqui, eu posso continuar aqui, fazer minha carreira acadêmica aqui, mas é que eu gosto muito de comportamento humano e eu descobri esse laboratório. E eu não sei se eu mudo. E ele falou assim: você tem que mudar tantas vezes quanto você queira mudar, contanto que você encontre uma coisa que você queira fazer. E foi muito importante para mim, porque eu falei assim: então eu vou tentar. E estamos aqui. Chegamos aqui. Imagina se eu nunca tivesse tentado mudar na minha carreira acadêmica de biomol, biocel, biologia molecular, né, celular, para comportamento humano. E eu sou apaixonada pelo que eu faço hoje. Então, assim, que bom que eu mudei, que bom que depois eu mudei de novo para ser empreendedora e sou muito feliz onde a gente chegou. Então, acho que esse é o meu olhar que eu posso compartilhar e o meu convite para a gente não ter medo de experimentar. Eu acho que você falando da carreira, né? Eu fico pensando também quantas voltas a minha carreira já deu, e provavelmente ainda dará, né? Outras, mas quando eu lembro assim de quem eu era na faculdade, das coisas que eu me interessava, e como eu fui descobrindo outras coisas que me interessavam ainda mais, e foi como você falou, né? Eu mudei para comportamento, eu já estava no mestrado. Uhum. Aquilo foi difícil para mim também. Eu achava que eu estava dando um passo ruim, né? Porque é isso, com 20 e Tava poucos anos você devendo. acha que você já tinha que ter escolhido, já tinha que estar muito certo do que você está fazendo. Eu já estava em neurociência, mas era uma área de neurociência menos aplicada. Então, eu me apaixonei por essa área de comportamento e resolvi tentar, fazer a transição logo, porque, né, no mestrado parecia tarde demais Já já estava naquele tarde demais. momento. E ainda bem que eu fiz isso, né? Foi desafiador É, aprender uma área totalmente nova, começar tudo de novo em termos de, é, enfim, arquivos no cérebro, porque sim, eu lia uma literatura e agora eu tinha que ler outra. Mas foi muito recompensador, né? Eu realmente encontrei o meu lugar, o assunto que eu gostava. E eu acho que o que eu deixaria de dica, né, talvez, ou de, enfim, sugestão para quem está ouvindo a gente, precisa pensar no seu próprio desenvolvimento, é não ter medo, né, de confrontar esses desejos, porque às uhum, vezes a gente começa com uma crença e depois a gente muda. Então, não ter esse medo e ouvir os feedbacks genuinamente também é muito importante. Porque às vezes a uhum. pessoa que está dando feedback para a gente, ela pode não ter tanto Tato. tato, ela pode chegar meio com o pé na porta, pode falar coisas que a gente não gosta de ouvir. Mas ouvir genuinamente essas informações, esse feedback que vem, pode ajudar a gente a enxergar um potencial que a gente não enxerga, né? Então, durante esse período de mudanças que eu vivi ao longo da minha carreira, foi muito importante ouvir os feedbacks das pessoas, né? No que eu era boa, no que as pessoas achavam que eu contribuía. Eu tive vários momentos em que eu achava que, nossa, eu vou ser líder, né? Vou gerenciar a equipe, vou tomar conta desse negócio aqui todo, vou construir uma área de pesquisa. Não sou capaz de fazer isso. Não fui treinada para isso. Espera aí, eu sou cientista. E aí você ouvir, não, mas você é capaz, você já fez isso, 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 isso. Você para e fala, nossa, é verdade, não tinha pensado por esse ângulo. Então, ouvir tanto os feedbacks positivos quanto os negativos também. Às vezes a gente está insistindo num caminho que não tem nada a ver com a gente. Porque alguém falou que a gente devia ter feito, porque a gente cresceu achando que tinha que ter feito aquilo, e aí você acaba não se abrindo. Então, abertura, né, para Uhum. ouvir os feedbacks que você receber de verdade e não ter medo de tentar uma coisa diferente, né? O medo, ele faz parte, mas se você ficar preso nele, Uhum. você pode deixar de encontrar o seu lugar, né? Então, acho que isso é bem importante. Muito bom. Eu estava aqui pensando, enquanto eu estava lembrando, durante os 2 últimos anos eu tenho feito uma palestra sobre biomedicina para Uhum. estudantes, né, do ensino médio que vão ainda escolher sua profissão, né? E é engraçado que eu mostro ali a profissão, eu sempre fui muito orgulhosa de falar sobre biomedicina, mas eu Uhum. conto para eles assim, olha, eu comecei com biomedicina, hoje em dia eu trabalho
com isso aplicado ao RH, eu também aprendo, né, tenho interesse em aprender questões de programação. Então, assim, fica tranquilo, né? Vai, escolhe o que você tem Sim. afinidade, o que você acredita que vai te trazer essa satisfação. Mas não se esqueça de experimentar durante a faculdade. Eu falava muito isso durante a faculdade para todos. Eu sigo com isso de testar. Deixa eu testar aqui, deixa eu testar, né? Deixa eu ver se eu gosto desse assunto. E acho que isso é muito importante pra gente como carreira. Então, eu geralmente, às vezes, você sabe, né? Acho um negócio legal, falo assim, deixa eu olhar esse negócio até o último tal. E às vezes, se eu ficar muito interessada, eu falo assim, deixa eu pegar um curso gratuito, só para eu ver como é que é, Uhum. para eu ver se eu gosto. Então, acho que aproveitar essas oportunidades de experimentação que as organizações oferecem muito também, né? Acho que esse seria o primeiro tópico. E aí, pensando no que a Thaís falou do feedback, né? Ouvir os feedbacks, pensar sobre, né? O que você falou também, Ana, né? De pensar para onde eu quero ir. E aí, vocês, como minhas gestoras, vocês sabem, né? Como é que eu fui sempre. Eu era a pessoa que perguntava e depois eu pedia o feedback de como é que tinha sido, né? Então, sempre que eu falava sobre como é que ia ser a próxima fase da minha carreira, né? Eu gostava de entender o que que era preciso, assim, então, o que que Uhum. você espera de mim, né? O que que eu deveria estar fazendo? E aí isso me ajudava a mapear o que eu deveria, então, trabalhar como Perfeito. habilidades. Eu não fazia isso com essa clareza, tá? Mas de alguma Mas forma era eu acho que eu isso. chegava aí. Então, assim, o que que eu precisava trabalhar em termos de habilidade? Então, eu vou trabalhar a parte de análise de dados, é o gerenciamento da, Uhum. da equipe que está trabalhando no projeto, é a parte de comunicação com o cliente, o que é que eu preciso trabalhar dentro disso? E aí, depois eu chegava e perguntava: e aí, você gostou do relatório que eu fiz? E aí, você achou que foi bom? É. A Joana Porque era do tipo isso que pede feedback, o que Pede também é ótimo, feedback viu, gente? ativamente. Exato, mas é isso, assim, é isso que eu ia deixar de recado, né? Faça perguntas e peça feedback, porque senão É. você não sabe se você está acertando, né? Como é que você espera até o final do ano para saber se você de fato atingiu aquela habilidade que você queria trabalhar, né? Então, acho que esse é um ponto importante, de você fazer esse exercício e dos líderes estarem abertos a esse exercício também, né? E os líderes também podem fazer com seus líderes, e assim a gente vai criando o que de fato é a cultura de feedback, né? Então, acho que eu deixaria esses dois pontos aí também. Perfeito, gente. São Legal. dicas boas para cada um que está agora se havendo com esse planejamento, com essa revisita, a sua trajetória, essa escolha de futuro. Mas lembrando que os líderes podem também propor isso, né? As lideranças podem propor isso, o RH pode estruturar isso e a gente pode dar mais peso para o processo, para o lado humano desse processo. É isso. Mas um excelente Isso, gente. café que a gente contribua com as reflexões, mas também que a nossa capacidade de problematizar, questionar também científica que a gente sempre vai ter também ajude, acho que, a acelerar os processos nas organizações e encontrar caminhos. Então, Bom, comentem gente, para a gente aqui, digam como está indo o planejamento de vocês, se vocês estão se dando bem ou não, para digerir esses feedbacks, busquem apoio, acompanhem o nosso conteúdo e a gente daqui a pouco aparece com mais um conteúdo bacana de café para todo mundo. Até o obrigada, próximo gente. Tchau, café, tchau. gente. Até Tchau, o próximo tchau. Até. café.